Olá, graça e paz, queridos. Hoje é 7 de janeiro e neste dia nós vamos dar início ao livro de João, ao Evangelho de João. Nós tivemos um período muito especial, terminamos ontem o livro dos Salmos e hoje nós vamos dar início ao Evangelho de João. São 4 evangelhos, eu quero dar início ao Evangelho de João, que é o evangelho que trata Jesus como Deus. Queridos, e no versículo 1 ao versículo 3 já diz isso claramente para nós. Nos diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Queridos, aqui tem algo muito claro. Jesus estava com Deus e era Deus. Existe uma linha que diz que Jesus não é Deus e que Jesus, pelo fato de Jesus ter sido criado. Mas aqui nós vemos claramente o que nos diz, que no princípio ele estava e ele é Deus. E todas as coisas que foram criadas foi por intermédio dele. Então, Jesus também, quando ele esteve nessa terra, ele disse: eu e o Pai somos um. Nós vemos isso em Gênesis, quando ele criou o homem, ele diz, Deus falando, façamos o homem, ou seja, estava lá a Trindade para criar todas as coisas. Queridos, e nós vemos essa confirmação no livro de João, capítulo 20, 28, 10, versículo 3, em outros livros também, como Romanos, capítulo 9, versículo 5, claramente, Isaías, capítulo 9, versículo 6, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, 23, ou seja, alguns versículos que você, ao ler, você vai encontrar a citação de Jesus como sendo Deus. E eu quero também trazer aqui, a respeito de quando Jesus veio ao mundo, no versículo 10, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Venho para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para aquilo que ele criou, mas os seus, o povo judeu, ao qual era a sua descendência, não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Aqui também tem algo muito interessante. Às vezes a gente ouve falar, todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Jesus ele vem para os seus, para o povo judeu, mas a Bíblia diz aqui, todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Ou seja, todos são criados, mas aqueles que o recebem, aquele que creem em seu nome, aquele que o aceitam, se tornam filhos de Deus. É esse o fato. E no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. Então, ele é o Verbo encarnado. Ainda no capítulo 1, nós vemos a respeito do testemunho de João Batista. E ele, quando ele estava batizando, ele disse assim no versículo 26, eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o propósito do Senhor, para nos livrar, para nos salvar deste mundo de pecado. E ainda, no livro de João, vejam só, é um livro muito rico, no capítulo 1, nós temos aqui a respeito dos primeiros discípulos de Jesus, que foram, no versículo 40, André, irmão de Simão Pedro, e Pedro, ao qual Jesus, olhando para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E ali começaram então a ser incluídos, a se levantarem os primeiros discípulos de Jesus.
Peço que você tenha um tempo muito especial na leitura desse livro, porque vai ser uma bênção esse tempo. Deus abençoe o seu dia.